A busca pelo padrão de beleza tem modificado o comportamento de uma geração. A obsessão pelo corpo magro criou na sociedade uma nova doença, o transtorno alimentar. Em Alagoas, muitas jovens têm sofrido com esse mal. Conheça agora relatos de quem já sofreu com a anorexia nervosa, mas que conseguiu dar a volta por cima. Uns quilos a mais e aos 13 anos ela tomou uma decisão: fazer dieta. Eu queria perder peso. Eu me achava gordinha. As pessoas diziam que eu estava engordando. Olha como eu tô ficando gordinha. Então eu decidi fazer uma dieta por mim mesma. Só que eu fui perdendo peso e não parei a dieta. O que era uma vontade de emagrecer se transformou em uma obsessão. Uma simples dieta, na maioria das vezes, é o que aciona no cérebro o pavor de engordar. 90% dos casos de anorexia nervosa começam assim. É a restrição do alimento. Então, a paciente tem uma negação, ela não, uma negação voluntária, ou seja, ela não quer se alimentar. Mesmo que ela tenha fome, que ela sente fome, mas ela não quer alimentar. Por quê? Porque ela tem um distúrbio de percepção corporal. Ela é magra, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda. A alimentação, a comida passa a ser o centro da sua vida. Passa a ser aquilo com que você mais se preocupa, com aquilo que lhe interessa permanentemente. Aos 24 anos e 1,65 m de altura, ela chegou a pesar 32 quilos. No ano passado, no auge da doença, ela ficou internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, durante 4 meses e meio. Lá recuperou 21 quilos. Eu realmente não conseguia mais comer. Por adaptação fisiológica, o estômago diminui, você não sente mais fome, nem sede. Entendeu? Você entra num jejum involuntário. Quando esses pacientes entram em fases agudas da doença, que colocam a vida desses pacientes em risco, então eles precisam ser internados. Maceió não tem um centro de internação específico para transtorno alimentar, mas no país nós já temos vários centros onde os pacientes ficam internados por vários meses para o tratamento da doença, e lá recebendo apoio psicológico, medicamentoso, nutricional. Seu Luiz Honorato é pai de Renata. No começo, sem saber da doença, ele chegou a incentivar a filha a fazer dieta. Eu achava legal que ela estava se cuidando, que ela estava ficando esbelta, né? Eu achava que era um processo de adolescente normal que está buscando um tipo físico da época, do contexto. E, inclusive, até, de certa forma, indiretamente, eu até participava da alimentação dela, que era uma alimentação light, uma alimentação que eu também estava precisando, e eu achava um processo normal. Fazia junto. Fazia junto. Mas como saber se um adolescente ou jovem tem um transtorno alimentar? O importante mesmo é o alerta das pessoas que estão à volta. Ver quando a pessoa está perdendo peso rapidamente, não está mais interessado em outras tarefas que antigamente se interessava. Se você tem uma filha que percebe que ela ou come muito pouco, e depois você percebe que tem vômito no banheiro, ou que ela está demorando muito no banheiro, ou que na realidade está fazendo exercício físico exagerado, 3, 4, 5 horas, ou usando laxantes, você pode ver que tem alguma coisa errada. Pode ser indicação de um transtorno alimentar. A anorexia nervosa é a doença psiquiátrica com mais risco de morte. E as mulheres são as que mais sofrem com o problema. De cada 10 pacientes, 9 são do sexo feminino. A televisão, a mídia, ela coloca sempre a imagem da beleza relacionada à magreza. E muitas vezes você vê profissionais, por exemplo, propagandas, onde as modelos são extremamente magras ou quase cadavéricas. É esse padrão que a sociedade está impondo às adolescentes hoje. Regina Tenório é psicóloga e proprietária de uma das maiores agências de modelo de Maceió. Em 10 anos de trabalho na área, Regina já consegue perceber se a modelo tem um transtorno alimentar e não exige nenhum tipo de atestado de saúde, assim como algumas agências do Rio de Janeiro e São Paulo têm feito.
Eu sendo psicóloga, eu acredito que é fácil a gente detectar no próprio discurso. Uma menina que ela tem anorexia, ela está sempre comentando, ela tem uma preocupação excessiva. Fisicamente você começa a perceber rápido também, tá? Então a gente tem essa preocupação até porque uma pessoa com anorexia, ela tem a pele feia, o cabelo começa a ficar quebradiço, as unhas, tudo isso. E a gente precisa que ela esteja saudável, que a pele esteja bonita, que o cabelo esteja bonito, que as unhas estejam bonitas. Então é lógico que existe essa preocupação, porque a gente precisa que ela esteja bem, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. A Aline tem 18 anos e é a prova de que para ter um corpo bonito não é preciso exagero. Ela é modelo há 2 anos e diz nunca ter feito uma dieta. Eu não cuido muito da minha alimentação, assim, não ter essa preocupação de estar dosando, ter que estar fazendo dieta. Eu acho que é a questão mesmo do biotipo, assim, eu não tenho tendência a engordar, mas eu pratico esporte, faço musculação, karatê, kung fu. Aí não preciso estar me preocupando muito com a alimentação, não. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar associado à anorexia nervosa. Com uma diferença, a pessoa bulímica apresenta períodos em que se alimenta em excesso, seguidos pelo sentimento de culpa por causa do ganho de peso. Rafaela tem 25 anos e teve anorexia quando adolescente e desde os 18 anos se trata de bulimia. Em 8 meses eu perdi cerca de 25 a 30 quilos, isso com 15 anos. Nessa época eu estava com um quadro mais de anorexia. Eu não me alimentava, eu passava o dia com uma folha de alface, com tomate, comia 1/3 de um peito de frango e ia para o colégio, tudo bem. Então, mas depois de algum tempo, fazendo isso sempre, eu comecei a perceber que eu estava ficando fraca. Então eu voltei para o nutricionista que eu já tinha deixado. Ela disse, olha, você está num quadro de um transtorno alimentar e você precisa se cuidar. Então ela própria me encaminhou uma psicóloga que, em conjunto com a nutricionista, elas me encaminharam a uma psiquiatra. Nessa fase eu fiquei assim extremamente deprimida porque eu achei que elas estavam querendo que eu tivesse uma coisa que eu não tinha, porque quem tem um distúrbio alimentar não quer enxergar que tem. Durante 7 anos, Rafaela escondeu o problema da família. Mesmo agora, poucos sabem. Hoje ela já está bem melhor, mas ainda não está curada. Eu estou com acompanhamento, graças a Deus, somente com uma psicóloga. Não estou mais me ligando muito nessa história de peso, porque tem como a pessoa, se você seguir uma alimentação correta, um exercício físico, você tem como se manter sem precisar entrar no transtorno alimentar. Ao tentar se aproximar de um padrão quase inatingível, é que muitas pessoas adoecem. A diferença da anorexia e da bulimia para os outros males relacionados à alimentação é que o problema começa no pensamento. O desafio dos médicos e da família é conseguir mudar a forma como elas percebem o próprio corpo. As pessoas que têm transtorno alimentar, elas se envergonham muito do problema. E uma vez você sabendo que é uma doença e que o objetivo dos profissionais não é fazer você ficar gordo, é para fazer você reeducar a alimentação e ter uma vida mais adequada, que essas pessoas de fato busquem um tratamento. Na realidade, os seus sintomas são por causa de uma doença que deve ser tratada.